boa noite a todos. Vamos dar início às atividades da noite de hoje, acalmando o nosso coração e a nossa mente, respirando com calma e serenidade. Pai nosso, Divino Mestre Jesus, fonte eterna de amor e de luz, que os seus mensageiros estejam aqui, presentes, nos protegendo e amparando. Pedimos sua indispensável ajuda para que permaneças entre nós e nos assista do início ao fim desse encontro e nos permita chegar ao final com alegria e com os melhores resultados para todos os envolvidos. Nos oriente na interpretação e na compreensão dos seus ensinamentos. Dai-nos a chance de aproveitar ao máximo esse encontro e que, através do seu amor, possamos renovar a nossa fé. Abençoa, Senhor, cada um aqui presente e ampare nossa palestrante Nalu, orientando-a, envolvendo-a em boas vibrações. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Vamos lá, né? Escutar um pouquinho, vamos ler um pouquinho o que os bons espíritos nos trouxeram, tá? Para que a gente possa aliviar o nosso coração, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Sempre que nos encontramos aqui na casa, nós estudamos todos os temas a partir do ponto de vista da doutrina espírita, né? E esses estudos são baseados, e eu sempre digo isso quando eu começo os nossos estudos, dizendo que os nossos encontros são baseados nos princípios do Espiritismo, que são 5. A existência de Deus, sim, o Espírito acredita em Deus, né? Na imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Sim, os espíritos se comunicam conosco, acompanhados por 2 leis, lei de causa e efeito e de livre-arbítrio. Hoje nós abordaremos o tema, né, o problema de emergência, que é a obsessão e as suas armadilhas. Mas nós vamos começar contando, eu acho que algumas pessoas vão lembrar, né, daquela revista Contigo, lembra? A revista Contigo trazia algumas notícias, algumas coisas que aconteciam lá na televisão, no cinema. Então hoje a gente vai mais ou menos comentar a partir desse ponto de vista também. Em 31 de março de 1969, o irmão X, que é o pseudônimo do espírito Humberto de Campos, entregou a obra Estante da Vida, é o nome do livrinho, Estante da Vida, entregou através da psicografia do Chico Xavier. Essa obra traz, na sua primeira lição, no seu primeiro capítulo, a história contando um encontro que ocorreu no plano espiritual entre Humberto de Campos e a Marilyn Monroe. E esse título da lição é Encontro em Hollywood. E o Humberto de Campos, o irmão X, começa a história ali narrando no livro, o capítulo, dizendo para nós que estava ele caminhando com alguns amigos vindo do plano espiritual, mas estava aqui na Terra naquele dia, quando eles fizeram uma parada ante a serenidade do Memorial Park, a famosa mansão dos mortos, que mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física. Chamou a atenção de Humberto de Campos uma inscrição, Marilyn Monroe, 1926-1962. E aí ele pergunta para o amigo, estão aqui os restos de Marilyn, aquela artista do cinema? E o amigo respondeu, sim, mas não se detenha a analisar a legenda mortuária, pois ela está viva entre nós. Olha, ali está ela. E aí ele olhou para o lado onde Clinton o amigo tinha mostrado para ele, e foi até lá.
o amigo apresentou ele para Marilyn e aí ele começou a conversar com ela. Ela confessou ter tido uma experiência fracassada, dentre outras condições da conversa, né? Ela diz assim: eu fui uma mulher como tantas outras e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofias de vida. Meu amigo, peço-te que diga a todos que não se iludam a respeito de beleza, fortuna, sucesso. Isso dá popularidade. E popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculo. Então não é para qualquer um. E mesmo quando é muito difícil a gente conseguir vencer a vida com todos esses predicados, vamos pensar assim, né? E ela continua dizendo: agora que regressei para a espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar bem. Perdi oportunidades de amor criativo no campo das formas físicas. O que ela quis nos dizer aqui? Que ela perdeu a oportunidade da maternidade. Porque a maternidade nos ajuda em alguns momentos da vida, se não em todos, né? Mas algumas pessoas têm no seu plano reencarnatório a maternidade, outras não. Mas ela sempre vai nos dar a oportunidade de repensar a nossa vida, de repensar o sentido da nossa vida. E a maternidade também não precisa ser somente o amor pelo próprio filho, também pode ser a maternagem que a gente faz através do amor, do cuidado de um sobrinho, de um afilhado, do filho de um amigo, para que a gente possa ter sentido na nossa vida, um pouco maior do que esse tão simples que é da vida material, que é o sucesso, como ela diz, né? O sucesso, a beleza e a fortuna, que também é bom, tudo bem, mas a gente precisa ir medindo para que a gente não caia do trapézio, porque não é fácil manter o equilíbrio de tudo isso e a vida equilibrada, né? Então, continuando a conversa entre os dois, e o Humberto de Campos, né, com toda a sua delicadeza, olha para ela e diz assim: impressiona-me, senhorita Marilyn, a sua lucidez após o suicídio. Precisava ter ficado quietinho, né, amigo? Não precisava ter dito uma coisa dessas. Mas ele tinha autoridade, vamos lá. Aí ela diz assim: mas, meu amigo, a tese do suicídio não foi comprovada. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Em verdade, na época, me achava em profunda depressão. Desde menina, sofria altos e baixos em matéria de sentimentos, sem saber governar a minha liberdade. Naquela época, meu irmão, depois de várias noites horríveis nas quais me sentia desvairar, por falta de orientação, por falta de fé, eu ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo. Gritei apavorado, me desesperei, eu não entendi o que estava acontecendo. Sem que a minha governanta pudesse me ver, eu me desesperava e chorava. Infelizmente, meu amigo, para mim, o aposento abrigava algumas entidades que mais tarde vinha a saber que eram elas que sugavam as minhas energias. Malbaratei minhas forças em nome da arte. Entreguei-me a excessos que me arrasaram e perdi as oportunidades de evolução. Estes espíritos que me obsidiavam e cujos propósitos, essa é a parte mais importante do diálogo para mim. Estes espíritos que me obsidiavam e cujos propósitos eu aderira, difícil e custoso foi me desvencilhar. Mais adiante a gente vai entender essa expressão dela, eu aderira. Creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência do mundo se decida a estudar-lhe os problemas e resolvê-los.
Então, assim termina a conversa entre eles. Claro que eu resumi, bem resumido aqui, né? É importante poder ir lá no livro, ler na íntegra a conversa entre os dois. E aí o que nós podemos deduzir de toda essa história? Que sim, nós que trabalhamos no atendimento fraterno, nós que trabalhamos na mesa mediúnica, a gente sabe a espantosa quantidade de criaturas que ignoram estar sob a influência espiritual negativa, permanecendo longo tempo sem o tratamento adequado. No Livro dos Espíritos, na pergunta 459, o Kardec pergunta para os espíritos: influenciam os espíritos em nossas vidas? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. A afirmação dos espíritos a Kardec demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós encarnados agindo sob a influência de entidades espirituais. Aqui outro detalhe: entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, e em cujas faixas vibratórias demoramos. Então, se nós estamos em sintonia momentaneamente com uma situação mais deprimente, mais triste, mais ligada a uma revolta, é porque nós estamos alimentando em algum momento na nossa vida esse tipo de pensamento. E isso é muito importante para a gente saber o que a gente pensa, como a gente pensa e o quanto o nosso pensamento pode nos atrapalhar ou nos ajudar. Continuando aqui, a gente entende também que é uma influência permanente, acreditando nós ou não. Eu posso dizer, eu não acredito nessas coisas de espírito. Não tem problema, eles continuam existindo. O problema é nosso acreditar ou não, né? E aí, a partir desse momento que a gente acredita, a gente vai tomar algumas decisões na nossa vida a nosso favor. Quantas vidas nós podemos contar, né? Afetadas, e quantos enveredam pelos desvios do comprometimento espiritual devido a essa ação perniciosa, como dizem os espíritos a Kardec, que permanece nas sombras do anonimato. Manuel Filomeno de Miranda, quem quiser, ou quem tiver curiosidade, leiam os livros de Manuel Filomeno de Miranda. Ele é ótimo, ele tem uma escrita muito simples, muito clara, é um jeito de escrever muito bom, assim. Ele fala sobre obsessão. Tem vários livros, Na Fronteira para Inés, de Obsessão, Na Fronteira da Loucura, Loucura e Obsessão, temas da vida e da morte, se eu não me engano, também, tem vários. Então, acho que é importante a gente que tenha alguma curiosidade de poder buscar na biblioteca e pode dizer, eu quero livros do Manuel Filomeno de Miranda, que aí a Marinês vai indicar para vocês, que é um excelente, como é que a gente diz, ditador de livro, porque ele é espírito, né? Então, ele está ditando para nós aqui alguns livros, alguns temas que valem muito a pena. Então, ele como espírito, né, nos oferece inúmeros ensinamentos sobre a obsessão. E é linda essa escrita dele, a fala, né, quando ele diz assim, que o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, que assola as multidões. A gente morreu de medo da epidemia do Covid. Era vista. Todo mundo via o que acontecia. Visitou vários lares, causou vários danos. Mas, gente, a obsessão, ela visita os lares de uma maneira assim, extremamente silenciosa, causando separação, causando dependência química, causando guerras, brigas, discussões, desânimo. O desânimo é a maior arma daqueles que querem nos obsediar. Nalu, o que tu quer fazendo palestra? Deixa de ser trouxa. Vai ficar em casa no sábado de noite, vai sair, vai aproveitar. O que tu quer, Rosa? Na palestra de noite no sábado? Vai sair com as tuas amigas, vai fazer alguma coisa. E aí vem esse pensamento para nós. Assim, o que eu vou lá escutar?
eu já li, eu já sei. E aí a gente vai se afastando daquilo que nos dá energia, daquilo que nos reorienta, aquilo que nos dá condições de superar o nosso próprio desânimo. Porque vai chegando lentamente. E aí daqui a pouco a gente nem se dá conta. E tomou conta. E nos amarrou e nos comandou. E a gente diz, espírito não existe. Não existe nada, isso é bobagem. Eu vou lá, eu passo uma coisa aqui, falo com Jesus e estou pronto. Sabe o que provoca, provoca não, auxilia, né? Acho que essa palavra está me faltando a expressão, mas o que resolve? O que resolve a desobsessão, segundo Manuel Filomeno de Miranda? A mudança radical daquele que se acomodou com o obsessor. A gente precisa mudar. E é nessa mudança que a gente consegue realizar a desobsessão. Voltando então no que o Manuel falou para nós, ele diz assim, que a verdadeira epidemia, que assola as multidões, e não havendo morte, como todo mundo conhece, não é a morte que fica aqui, é o corpo, mas nós continuamos vivos, no sentido de destruição da vida, o espírito se despe desse corpo, como se reveste da matéria quando nasce, né? Com os resultados das próprias experiências. Nós continuamos os mesmos aqui ou lá, na volta ou na ida. Vamos pensar assim, né? Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob um passe de mágica com a desencarnação. Isso é indispensável para nós sabermos, porque é isso que nos ajuda a gente seguir a luz. A gente precisa. Fechou os olhinhos, achou, desconfiou que está do outro lado, faz uma prece, chama o mentor e diz, estou aqui, eu estou lá. E segue o caminho. Porque a vida sempre continua, a experiência que cessou, mas nós continuamos vivos como sempre. Então, cada um prossegue fora do corpo assim como foi. Não deixa de ser quem foi a partir dali, ou como foi até ali. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia ou por animosidade, vinculam aos afetos, assim como unem os adversários, neste processo de continuidade da vida. Não somente o ódio responde pela alienação da obsessão, mas o amor selvagem e desequilibrado também. Aquele meu amor que eu não posso viver sem, Não. O amor liberta. O amor é uma mão de via única que liberta. Nós precisamos aprender a olhar o amor dessa forma. O amor não é posse. O amor é liberdade. O amor preenche. Ele não aprisiona. E aí ele continua nos dizendo que não existe obsessão apenas causada por um lado. Para que a obsessão se instale, né, é preciso um receptor e um emissor. Concluímos, então, que em todos os casos, o encarnado possui condicionamentos que propiciam o abominável intercâmbio, que muitas vezes não se interrompe com a morte física. Olha que interessante isso, gente, agora o que ele nos diz. Porque a justiça divina, a lei de amor, de justiça e caridade está escrita na nossa consciência, aqui ou no plano espiritual. Porque a justiça divina se encontra esculpida na consciência da criatura. O delinquente ou o detestado proporciona os recursos predisponentes para a comunhão devastadora. Sabe, antigamente, né? Eu sou desse tempo, não sei vocês, que dava alguma coisa errada lá no trabalho, o que a gente fazia? A gente ia lá naquela senhorinha que dava, que benzia, né? Só que, ou a gente ia lá na casa onde tinha um lugar onde fazia ali despacho ou passe, alguma coisa assim. E aí a gente ia lá e dizia, o meu colega, eu não consigo fazer uma palestra boa, porque a Fernanda fica ali,
só me olhando, tapada de inveja, querendo meu lugar na sociedade espírita, certo? Ela não consegue suportar a minha condição. E eu sei que é por causa dela que eu não consigo fazer as coisas certas. Eu brigo com meu marido, eu brigo no meu outro trabalho, cada vez que eu vou estudar me dá uma coisa no meu coração e eu me lembro da Fernanda. É ela que está pensando mal de mim. Será? Será, gente? E aí a gente vai lá e quer o quê? Que uma entidade tire de nós o encosto da Fernanda, do pensamento da Fernanda. Ou até daqui a pouco a Fernanda foi lá e pagou uns espíritos para me perturbar. Só para estragar o meu casamento com o Érico. Ah, ela quer que eu termine meu casamento com o Érico, porque ela agora não quer mais que eu fique casada com o Érico. Ela quer que eu seja amiga dela para poder tomar sorvete todo sábado de tarde, para a gente poder sair, né? Que o Érico me incomoda e não me deixa ir. Aí o que acontece? A gente acredita que é o outro que faz. Não é o outro, gente. Isso seria injustiça. E como é que é a lei de Deus? Lei de amor, de justiça e de caridade. Não é injustiça. Eu é que me deixo levar. Eu é que me deixo tomar por essa ideia de achar que se eu for lá na igreja e rezar uma missa, eu vou ficar livre. Se eu for lá no terreiro da irmã Joana, ela vai fazer para mim um trabalho e eu vou ficar livre. Até vou dizer para vocês, por misericórdia divina, esses espíritos que estão trabalhando lá na igreja, certo? Abençoando a hóstia. Estes espíritos que estão trabalhando lá no terreiro, que são entidades de luz, esses espíritos que estão em qualquer outro templo religioso, vai nos ajudar, momentaneamente. Mas sabe o que vai acontecer? A gente volta a ser quem a gente é. Não é assim se a gente deixa uma carne fora. Agora eu vou ser escatológica, né? Agora eu vou dar um exemplo, né? Se a gente deixa uma carne crua fora da geladeira num dia quente como hoje, no meio do campo, o que vai acontecer? Minada de mosca. Então, quando a gente sai desses lugares, desses templos aqui da sociedade espírita, a gente sai daqui protegido, embaladinho, né? A gente sai assim com toda aquela proteção. Mas aos poucos a gente vai esquecendo. E a gente vai se expondo ao sol, né? Do nosso pensamento, vamos dizer. E aí a gente vai atraindo as moscas. E a gente vai dizer que a culpa é da Fernanda. Não, Nalu, é tu que não cuidou de ti. Foi tu que não prestou atenção. E eu era uma. Eu comecei dizendo isso, vou terminar contando para vocês. Eu chegava aqui e dizia para a irmã Gersi, que era uma trabalhadora antiga nossa, eu dizia para ela, irmã Gersi, que dificuldade a minha vida. Eu tinha 24 anos, né? Então, vocês imaginam a dificuldade que eu tinha na minha vida. 24 anos, com todas as dificuldades do mundo na minha cabeça, eu dizia, eu preciso, certamente é um espírito obsessor me atrapalhando. Tem. Eu disse, irmãzinha, vamos fazer evangelho no lar, vamos assistir mais palestra, vamos ler André Luiz, minha irmãzinha. Né? Vamos fazer a prece de manhã quando acordar, vamos fazer a prece de noite ao dormir. O que ela fez? Ela estava me preparando para a autodesobsessão. E a gente não se dá conta disso. A gente ainda tem esse comportamento, e diria para vocês que ainda é um comportamento nosso muito infantil, porque a gente deixa, né? A gente deixa nas mãos do outro a responsabilidade da nossa vida. E não é por aí. A nossa vida depende de nós. Não depende das obsessões. Depende do pensamento que a gente emite. Para que isso possa produzir a atração ou a repulsa dessas energias. Então, caminhando para o nosso finzinho aí, porque o Mauri já me disse, e ali, Mauri, está 7:50, Mauri. E esse relógio aqui está me confundindo, mas já são 7:55. Mas nós vamos lá, né?
Lembrando então o caso da Marilyn, não temos como afirmar o tipo de relações anteriores que ela teve com os obsessores, mas nós podemos concluir que a sua vida foi afetada pela ação deles. Como ela mesma nos contou, desde menina sofri altos e baixos em matéria de sentimentos sem saber governar a minha liberdade. Liberdade demais também faz a gente se perder um pouquinho. É ficar andando lá no trapézio sem saber se tem ali uma rede de apoio, né? Mas a gente vai aos poucos despertando. Malbaratei, continua ela, forças em nome da arte. Entreguei-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. E esses espíritos que me obsidiaram e cujos propósitos eu aderira, custei a me desvencilhar. Então, meus irmãos, como é que nós podemos nos desvencilhar dessas más investidas? A gente olhou aqui, né? Conversou alguma coisa. O que pode nos ajudar, já que nós aprendemos hoje aqui que a obsessão é uma enfermidade de longo curso e assim muito silencioso. Eu sempre faço uma analogia entre a obsessão e quem tem hipertensão. A hipertensão poucas vezes dá sinais. Quando ela dá, aí a gente tem que ir para a emergência, né? Então, assim, vamos cuidar, vamos prestar atenção, vamos nos prevenir. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Com o autoconhecimento, para não fechar o circuito. E qual é o circuito? Aqui nesse livrinho também maravilhoso, tá, gente? É o Ideal Espírita. Na lição 27, a irmã Sheila nos diz: há sinais no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. E quando é que a gente está prestes a estar nesse momento de queda? Quando acreditamos que a nossa dor é maior do que do outro, quando nós entramos na faixa da impaciência, quando nós acreditamos que os nossos amigos são muito ingratos, quando nós imaginamos maldade nas atitudes dos nossos companheiros. Viu? A Fernanda queria mesmo que eu me separasse do Érico. Aí a Fernanda só queria que eu fosse feliz. E eu fico achando que ela é que está emitindo coisas negativas para mim. Não seria eu a pensar mal da Fernanda? Onde mora o mal? Em mim ou na Fernanda? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer diante da nossa vida. Quando nós comentamos o lado menos feliz daquela outra pessoa, quando nós reclamamos apreço e reconhecimento, quando nós supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo e o outro não fez nada, o outro está ali sentadinho, tranquilo. Quando nós passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço de auxílio ao outro. Quando nós pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente. Quando nós buscamos fugir, quando nós estamos com muita vontade de fugir, sinal de alerta, não foge. Espera, só mais um pouquinho. Deita e dorme. Eu sempre digo, criança alimentada, limpinha, tem que dormir para esperar que outro dia chegue. Não causa dano a ti mesmo. Espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E aí a gente encerra dizendo que a prece, que abre a mente também, é o nosso recurso, para que a gente possa ter boas ideias, energias inspiradoras. O Haroldo Dutra tem uma palestra, um pedacinho da palestra dele que diz assim: gente, o obsessor não gosta de prece. O obsessor não gosta de palestra pública doutrinária espírita. O obsessor não gosta de boa leitura. Se tu quer realizar uma desobsessão, faz prece, escuta a palestra, vai na palestra, estuda, luta a favor de ti mesma. E não é somente de ti mesmo, é luta a favor deles. Porque todo obsessor que estiver ao nosso lado hoje, aqui, agora, ou enquanto nós estamos lá orando, fazendo escutando as nossas palestras, eles também estão se esclarecendo. Então nós estamos fazendo duplamente o bem para nós
e para eles, né? Água magnetizada, fluidoterapia, que é o passe, culto do evangelho no lar, estudo da doutrina espírita e, por fim, cultivar a esperança, que aqui é uma ideia da psicologia. Vamos lá, vamos cultivar a esperança, vamos cultivar o otimismo, o auto-amor, vamos buscar um lazer, vamos buscar uma atividade física, dar uma voltinha na praça, né? Como diria o nosso amigo Filon, vamos sacudir o mondongo, né? Que a gente precisa sacudir ali assim, que a gente de vez em quando já está muito enferrujado, a gente precisa se sacudir um pouquinho. Então vamos lá e vamos ter relações correguladoras. Vamos visitar uma vizinha que a gente gosta, vamos visitar uma amiga que a gente gosta, vamos falar com o outro para que a gente possa dizer o que está nos incomodando, o que está nos entristecendo, para escutar do outro qualquer palavra que seja, mas já vai nos ajudar a nos corregular. Claro, qualquer palavra de amor, né, gente? Não vamos procurar alguém lá que vai descer a conversa em nós e não vai nos entender. Corregulação de amor, de afeto, faz toda a diferença na nossa vida. E quando a gente não tem alguém com quem contar, tem um remédio maravilhoso, tão bom quanto a prece, tão bom quanto palestra, tão bom quanto qualquer outra coisa boa no mundo. É a gente ter um bichinho de estimação. Esse sim, isso não tem igual. E isso vale a pena por todas as nossas vidas que nós já tivemos e que vamos ter. Então, quem se sentir muito sozinho, acolha um bichinho em casa, abraça, beija, aconchega, porque tudo aquilo que a gente recebe deles não tem como pagar. E é assim que a gente vai cultivar a esperança e vamos nos encaminhando para o final, para que a Fernanda, né, que estava querendo falar mal da minha vida lá, possa fazer um encerramento para nós e a gente possa guardar dentro de nós a certeza que jamais estamos sozinhos. Jamais. Ao nosso lado sempre está o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, os bons espíritos, dizendo, Nalu, para de pensar bobagem, Nalu. Te anima e leva essa vida boa para frente, porque essa é a tua última oportunidade aqui na Terra. Não, quem sabe não, né? Acho que eu vou ter mais algumas, se Deus quiser. Não quero ir para o mundo de primitivo, quero continuar no mundo de provação e provas, porque de regeneração acho que está um pouquinho longe para mim. Mas a gente vai chegar lá, né? Boa noite.